eu tirar essa máscara aqui. A voz ela fica abafada e a gente parece que fica mais cansado, né? Quando a gente está de máscara, a gente fala. E quando a gente sobe uma pequena ladeira, a gente já fica ofegante. Mais um sábado aí que o Pai nos deu. Mais um sábado aí que a gente tem que ser grato, mesmo com as adversidades. Porque infelizmente tem ocorrido muitas adversidades aí no nosso meio, mas a gente mesmo assim, a gente tem que ser grato. A Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para tudo, todas as coisas, né? Há tempo para chorar, há tempo para sorrir, e a gente tem que ser grato. Mesmo a gente estando triste, a gente tem que ser grato a Deus a todo momento, né? Hoje a gente ficou muito triste, muito chateado sobre aquela irmã, que infelizmente a gente não sabe ainda o que ocorreu, né? E ontem à tarde também eu estava abrindo no Facebook e vi uma moça que não era minha amiga, mas eu conheci, né? E infelizmente também ela teve uma morte repentina. Teve uma dor de estava na farmácia, teve uma dor de cabeça, desmaiou. Socorreram ela, 44 anos, jovem, não tinha nenhum tipo de doença. E infelizmente entubaram, o médico ia operar, não deu mais tempo. Então a gente está vivendo um tempo do imediato, um tempo que a gente tem que pedir perdão, a gente tem que ir até o próximo, se preocupar, porque não está dando mais tempo. Quando a gente vê, já foi. A mulher foi na farmácia e não voltou mais. Aquela moça sul ia vir aqui semana que vem, não vai vir mais. Quem imaginaria que aquela gravação do Facebook que a gente fez sentadinha ali seria a última? Quem imaginaria? Ela veio toda animada, ela chegou um pouco tarde, então não deu tempo dela ter oportunidade. Ela chegou aqui quase 9h40, quase terminando a ministração. Então a gente está vivendo um tempo que a gente deve ter mais amor ao próximo e se preocupar mais com o próximo, porque infelizmente as coisas elas estão assim, acontecendo sem a gente perceber. Quando a gente vê, é só tragédia. Então que a gente possa ter mais amor ao próximo. Se tiver que pedir perdão, se tiver que ir atrás, se tiver que dar um bom dia, tem que ser agora. Porque depois que fechar os olhos, não adianta a gente chorar, se lastimar, ai, queria, eu podia. Já foi. Agora é tempo. Quando a gente está olhando um para os outros, é tempo da gente ir. Depois não dá mais tempo. Fechou os olhos, acabou. Não dá mais tempo. E é muito triste quando a gente vê alguma coisa que a gente podia ter feito e não fez. Não adianta se lastimar. Aí vai falar com Deus. Porque não adianta mais a gente ir até a pessoa e pedir perdão. Então a gente tem que colocar isso no coração. A gente tem que ser menos orgulhosos. O orgulho mata a nossa alma. Bem, vou deixar aqui para meditação lá em Gênesis 32, Jacó luta com Deus. Só a abertura aqui. Amém? Sábado maravilhoso. Fora as adversidades, infelizmente, mas a gente tem que seguir e a gente tem que orar pelos que ficaram, né? Para que Deus conforte, para que Deus venha dando graça. Ontem eu orei muito para a família da pessoa que tinha falecido, porque infelizmente a gente não pode fazer nada. O que a gente pode fazer, Senhor, vai lá e conforte a alma dos que ficaram. Porque quem foi, foi. E quem fica aqui na terra, que fica sofrendo, se lastimando, entra em depressão, tem uns que até não suportam e partem também, né? A gente vai ler a partir do versículo 22. Jacó luta com Deus. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-lo para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então o homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e ele deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não deixarei ir enquanto não me abençoar.
Aleluia. Qual o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó, de agora em diante. Você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, me diga o que é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem. E o abençoou ali. Amém? Só até aqui. Até aqui. Essa história é muito interessante de Jacó. Eu estava meditando esses dias nessa história. É uma história que eu vou ser muito breve, tá, irmãos? Porque senão vira administração e não é para isso. É só para a gente abrir aí com a palavrinha, né? Desde o início da história de Jacó, o nome já diz enganador, né? E se a gente for observar a história de Jacó, quando você começa errando, você vai acertar só no final, se Deus te der uma chance e você procurar essa chance. Porque desde que quando Jacó nasceu, ele já começou a enganar. Ele enganou seu irmão junto com a sua mãe para pegar a plenitude do irmão. Ele já começou errando. Ele poderia não ter aceitado, a mãe induziu ele. A mãe induziu. Vai lá, faz o exame com seu pai, põe os pés. Ele poderia falar: não, mãe, isso está errado. Eu não vou fazer isso. Mas desde pequeno ele já quis fazer aquilo. Ele achou bom e ele foi abençoado. Só que tudo que você faz aqui na terra, você vai pagar na terra. E esse homem também foi enganado lá. Outrora, quando ele foi atrás das esposas, ele teve que trabalhar 14 anos para conseguir a amada que ele queria. Então, olha só, ele enganou lá o irmão. E depois ele também foi enganado por Labão. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, querendo ser mais esperto, querendo passar a perna nos outros, que a gente também vai ser atropelado. E ele foi. Ele teve que trabalhar 14 anos, fora o tanto que ele pagou, o salário dele mudou mais de 10 vezes ali toda hora. Labão queria ser um pouco mais esperto, porque ele era abençoado. Até nas ovelhas ele queria mexer, mas Deus estava olhando para ele. Porque apesar dele estar errando, apesar dele estar fazendo as coisas que não devia, ele queria em Deus. Ele sabia que Deus era o Deus de Jacó, e Deus de Abraão, do avô e do pai dele. Mas ele não tinha tido ainda aquele encontro genuíno com Deus. E foi aqui no Vale de Jabó que é onde ele teve esse encontro real com Deus. Foi onde Deus mudou a história de Jacó. E foi onde Deus teve que trocar seu nome. Aleluia. Porque ele tinha um nome de enganador. Ele tinha um nome que não condiz com o que Deus queria com ele para frente. Aleluia. E foi ali, aonde ele lutou com Deus. Aonde ele falou: não vou te largar enquanto o Senhor não. Aleluia. Foi ali, perto de Deus, aonde ele falou: não, Deus vai ter que fazer alguma coisa aqui. E foi quando Deus mudou o nome dele. Que quando Deus perguntou como que é seu nome, Deus já sabia. Deus sabe o nome de cada um de nós aqui. Mas quando Deus perguntou qual é seu nome, Deus queria ver se ele ia falar o nome verdadeiro dele, daquele enganador, ou se ele ia omitir. E ele falou: Jacó. Meu nome é Jacó. E foi ali que Deus viu realmente o coração daquele homem, a sinceridade dele. E Deus trocou o nome dele para Israel. Deus trocou o nome daquele homem. E dali em diante Deus abençoou ele. E dali em diante ele não quis mais enganar. Até o passado tenebroso que ele tinha com o irmão, dali em diante ele se regenerou. Encontrou o irmão a qual ele tinha. Ele fugiu realmente atrás da parentela dele, lá em Labão, que era o tio dele, justamente porque ele tinha mentido. Justamente porque ele temia pela vida dele, que o irmão dele ficou furioso. Queria matar ele, Saul queria matar ele. E a mãe dele falou: fuja, deixa tudo se acalmar, depois você volte. Mas quem que tem sossego sabendo que alguém quer matar você? Que alguém está tramando contra a sua vida? Se você não sentar, não parar, não se resolver, você não pode descansar nunca. Que paz que aquele homem tinha, sabendo que a qualquer momento o irmão dele podia vir e tramar contra ele.
Então a gente tem que se acertar. A gente, quando tem alguma pendência, tem que sentar, porque senão a gente não tem paz. E aquele homem, quanto tempo viveu sem paz? Lutou com Deus. Deus trocou o nome dele, mudou a história dele. Um encontro genuíno com Deus ali. Lutou bravamente. Quem pode lutar com Deus e ficar vivo? A não ser que Deus queira. Deus permitiu que ele ficasse vivo para mudar a história dele, porque Deus tinha um grande, como eu posso dizer, naquela família de Abraão, né? Deus tinha ali um projeto enorme naquela família de todos eles, da descendência de Abraão. De todos eles, Deus disse que ia dar terra para aquele povo, e deu realmente para Isaac, e foi dali que nasceu José. Então Deus tinha planos com aquele homem. Então Deus permitiu que ele ficasse vivo, mas marcou a coxa dele. Foi pouco, né? Porque se você lutar com Deus, ele te fulmina na hora, só de você olhar. Mas ele desceu ali na terra para falar frente com aquele homem. Que Deus possa mudar a nossa história hoje. Cada um de nós. Se a gente estiver enganando, que a gente pare de enganar, para que a gente seja diferente. Porque é isso que Deus quer, é sinceridade. Quando você tem sinceridade no coração, Deus ele muda. Ele troca tudo, ele troca suas vestes. E se necessário for, ele troca seu nome. Ele trocou o nome de Jacó. E depois que ele encontrou o irmão, os dois trocaram animais. Ele era muito rico, se abraçaram. E ele temeu. Quando ele viu o irmão dele, ele mandou um povo ir na frente, que ele vinha com a carruagem muito grande. Ele falou, vão você na frente aí, para ver a situação, como é que tá, para ver como o irmão tá. E quando o irmão dele viu ele frente a frente, o irmão dele se alegrou. Mas antes de mais nada, ele se prostrou para o irmão. Se prostrou, meu servo. E quando ele falou para o povo dele, ele falou assim, diga que eu sou o seu servo. Humildade. Humildade, ele lembrou que ele tinha que ser humilde. E Deus mudou verdadeiramente a história desse homem. Que Deus possa mudar a nossa história também. Porque a gente tem que ter de verdade encontro genuíno com Deus. A gente não pode conhecer Deus só de ouvir falar. Ah, tá bom. A gente tem que andar com Ele. Para a gente poder ver as maravilhas que Ele faz na nossa vida. Igual Ele fez na família ali de Abraão. E continua fazendo aqui nessa outra descendência. Até hoje. Amém? Que Deus possa mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Mas que a gente seja sincero. Sincero de coração. Que a gente seja honesto. Porque se a gente enganar, certamente a gente vai ser enganado. Se a gente mentir, certamente a gente vai colher tudo isso aí. E por um longo tempo, foi um longo tempo. Não foi pouco não, foi longo tempo. Jacó pastou, longo tempo. Mas depois daquele encontro, Deus mudou a história. Igual Ele tem mudado a nossa história aí também. Tem gente que está esperando 10, 20, 30 anos para se encontrar com Deus, né? Para aceitar a mão, para levantar a mão. Mas quando aceita, a vida tem que mudar. Igual mudou a de Jacó. Amém? Que Deus possa mudar e continuar mudando aí a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? Que as palmas louvam. Agradeço o nome do Senhor.